Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós iremos meditar hoje, ele se encontra no livro de São Marcos, no capítulo 10, do versículo 2 ao 16. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Traziam-lhe criança para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho vem falar a respeito de dois momentos, né? Um momento em que Jesus com aquelas pessoas falavam a respeito do divórcio, né? E Jesus falava que desde a fundação do mundo, Deus criou homem e mulher para que deixem seus pais e se tornem uma só carne. Então, se ao nos casarmos nós nos tornamos uma só carne, quando o casamento, o matrimônio, de fato, é um sacramento aos olhos de Deus, não tem como separar, né? A igreja, ela apenas nula alguns casamentos por motivos de violência, né? Por motivos de que aquela pessoa se casou sem estar lúcido. Mas quando nós escolhemos de nos casar na igreja diante de Deus, nós precisamos ter em nosso coração e em nossa mente essa lucidez de que é algo que não se separa, de que Deus uniu e ninguém tem o poder de separar. E mais adiante Jesus vem falar, né, que aquele que recebe o reino de Deus como uma criança, que não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Deus sempre, Jesus nos seus ensinamentos, sempre usa a criança. A criança que é pequena, a criança que é simples, a criança que se joga aos braços do Pai, a criança que confia. Então, que no dia de hoje nós possamos pedir ao Espírito Santo essa graça de nos jogarmos em Cristo e podermos confiarmos inteiramente nele. E que só Ele, em só Ele nós precisamos confiar e em mais ninguém. Não importa se eu sou casada, não importa se eu sou solteira, eu preciso estar com a minha confiança primeiro em Cristo e depois no homem. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e me ajude a evangelizar compartilhando este vídeo com mais pessoas. Até mais!